Senhoras e senhores, com muita alegria, né, com muita satisfação que nós recebemos nessa 17ª edição do Conversa com Escritora, Conversa com Escritor, a poeta, a contista, Esther Liu, da Zona da Mata Norte pernambucana, premiada, uma desbravadora. Esther Liu, seja bem-vinda. É uma satisfação imensa recebê-la aqui, ter a oportunidade para a gente conversar sobre a tua literatura, entender os teus processos criativos, como funcionam, dialogar com os nossos estudantes da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital, nessa tarde, e depois início de noite de 5 de outubro de 2020, em pleno período de isolamento social, e para a gente é muito importante ter aqui para a gente poder jogar conversa dentro. Por favor, deixa aqui tuas palavras primeiras aí. Marcelo, muito obrigada pelas palavras aí de boas-vindas. É um prazer estar aqui, conversando, jogando conversa dentro, Como diz aí o texto de abertura, conversar é sempre muito legal, seja jogar conversa fora, seja jogar conversa dentro, é sempre muito legal, está sempre valendo muito a pena. Acho que a gente está num período de mundo e de vida que é importantíssimo trocar, é importantíssimo se reconhecer, reconhecer os pares na literatura, na música, nas artes de uma forma geral, porque isso ainda é uma potência nossa, criativa, de sobrevivência e de resistência mesmo com essa nossa realidade. Então, é um prazer estar aqui, desde já te agradeço pelo convite, e que massa, vamos lá, vamos conversar. Vamos lá, você falou em resistência, e você é de uma área, de uma região que, como a minha também, que eu moro em Vitória de Santo Antão, as pessoas que escrevem, as pessoas que produzem, as pessoas que estão envolvidas nesse universo da arte, elas encontram muitos obstáculos. É óbvio que isso não é uma exclusividade da periferia, dos interiores, mas conta um pouco sobre esse teu lugar e conta um pouco dessa Liu aí desbravadora. Essa nossa geografia, Zona da Mata, da qual eu tenho tanto orgulho, eu tenho um sentimento de pertencimento muito forte com a Zona da Mata. Apesar de ter nascido em Recife, eu moro aqui em Carpina desde bebezinho, assim, desde criança e tal. E é uma região que ela nem é tão longe, nem é longe o suficiente da capital, para a gente dizer que a gente tá fora de algum tipo de eixo que venha a existir. E também não é perto o suficiente, se você pensar geograficamente. Então ela fica ali naquele interregno, naquela coisa que precisa, parece que o tempo todo, reafirmar sua identidade, reafirmar sua potência, reafirmar sua individualidade enquanto região. Que você sai de Recife para cá, o quê? Dá uma horinha e pouca de ônibus, mas é outra atmosfera, é outro sotaque, é outra vivência, é outra geografia mesmo. E essa geografia, eu vim perceber de uns anos para cá, quão potente é essa geografia no que permeia meu texto, no que permeia a minha escritura. A Zona da Mata Norte tem uma gama de poetas assim, absurda, incrível, que a gente se aproximou de uns 10 anos para cá e se reconheceu enquanto, sei lá, produtores de literatura contemporâneos e amigos, e existem momentos de troca, momentos de se visitar, lança-se livro, escreve-se junto, participa-se de projetos uns dos outros e tudo. Então a gente se reconheceu nesse recorte, vamos chamar assim. Mas uma coisa que eu achava muito interessante é que o pessoal tem muita presença da cana, a cana, o canavial, esse universo Mata Norte raiz mesmo, E eu ficava olhando para as minhas coisas, para o meu universo criativo, eu dizia, meu Deus, eu sou o quê? A Mata Norte Nutella? Porque não tinha nenhum canavial. Mas aí eu percebi outras nuances. Então, assim, se não é tão forte essa presença, e ela até existe, ela só não é determinante. Se não é tão forte essa presença, tão opressora da monocultura, da cana-de-açúcar, de todo esse processo de você morar num lugar que neva preto, Aqui a gente tem neve, gente, só que é preto, chamamos malunguinho. Você morar num lugar que tem essas especificidades referentes
a própria cultura da usina, do que eram os engenhos, do que é a usina, do que é esse desemprego sazonal, né, que existe nas cidades, a depender da safra, a depender da movimentação de dinheiro mesmo, assim, ao longo dos anos, e você não ter isso como uma referência muitíssimo forte. Mas aí eu compreendi que é porque essa região ela tem outras coisas, além desse nicho, além dessa ótica, desse viés mais voltado para essa realidade. E a gente tem uma coisa, a gente tem uma urbanidade que eu acho que ela se como é que eu falo? Ela se acentua com o tempo mesmo, com o advento da internet, do acesso às coisas, até o transporte e tudo, deixa a gente um pouquinho mais urbano do que a gente era, eu já tenho 44, do que a gente era há 20 anos atrás, né? Mas, de toda forma, é isso, é pertencer a um recorte que tem suas características, suas especificidades, e se reconhecer, mesmo dentro desse recorte, como todo mundo não fala sobre a mesma coisa porque é a Zona da Mata, todo mundo não tem a mesma temática literária porque é a Zona da Mata, e nós somos uma Zona da Mata, você é Mata Sul, eu sou Mata Norte, a gente sabe, mas é uma Zona da Mata que de mata não tem mais nada, né, meu filho? Só tem cana, primeira coisa. E segundo, que é urbano demais também. Temos as nossas questões, mas que é urbano demais também. Então, essa temática ela vai permear todo mundo que produz música, que produz literatura, que escreve, que se comunica através da arte nesse território, né? É isso. Em 2017, você ganhou um prêmio, né? É considerado o prêmio mais importante da literatura em nosso estado. Isso, né? Prêmio Pernambuco. E como foi superar? Como foi atravessar essa fronteira aí? Então, aí vamos partir para as questões. Eu escrevo desde sempre, né, Marcelo? Eu escrevo desde pequena. É tão engraçado. Só que eu descobri uma coisa interessante sobre escrever, que é a intencionalidade. Quando você é adolescente, você escreve para não pirar, você escreve para guardar na gaveta e não mostrar a ninguém, ou você escreve para desabafar ou para alimentar seu diário, seja lá o que for. Quando você se entende como escritora, entende a escrita como uma forma de arte, de comunicação, você coloca uma intencionalidade nisso. Em 2008, 2007, sei lá, antes de 2010, rolaram algumas coletâneas aqui na cidade, e foi onde eu publiquei pela primeira vez. Eram coletâneas de poemas, 2 coletâneas, foram 2 anos seguidos, eu acho que é 2007, 2008, que era Novos Poetas, coletânea Novos Poetas Carpinenses, e a segunda é Floresta dos Poetas. E aí eu mandei meus textos e foram publicados, lindo, maravilhoso, publiquei em várias outras coletâneas de lá para cá, só que daí, entre você se dissolver numa coletânea e você assumir a autoria de um livro, tem um abismo, né? É uma diferença gigantesca, porque a coletânea você é uma peça que compõe um todo, e é uma coisa muito mais relax, muito menos comprometida, vamos dizer assim. E quando você você se coloca e assume seu livro, o primeiro livro que eu publiquei sozinho foi em 2015, foi O Vermelho Alcalino, pela Porta Aberta Editora, este livro aqui, Vermelho Alcalino, Poemas 2015. E eu publiquei na Zona da Mata, com a editora da Zona da Mata, chamada Editora Porta Aberta, do querido amigo Felipe Volney, poeta também, escritor incrível daqui. E aí publiquei e já senti primeiro este baque. Mas mantive os meus rascunhos, as minhas coisas, nas devidas gavetas onde estavam. Aí, se aproximando do Prêmio Pernambuco, todo ano alguém me dizia: por que tu não bota no Prêmio Pernambuco? Vai, se inscreve no Prêmio Pernambuco. Só que era uma falta de... Eu posso dizer que era uma insegurança misturada a uma preguiça de viver, assim, sentar, organizar rascunho, escrever pensando nisso, né? Prêmio tem uma coisa muito injusta, muito cruel, que você, poxa, tem que escrever um livro, tá, é de contos, olha, mas tem que ter no mínimo tantas páginas, olha, mas tem que ter tal coisa. Aí aquilo ia me dando um fastio. Aí eu nunca fazia. Só que neste ano, especificamente, 2016 para 2017, Volney, meu amigo, minha irmã, Mary também, todos, olha, mulher, ajeite seus rascunhos, pelo amor de Deus, e mande. Aí eu tomei vergonha na cara, sentei-me na cadeirinha de escrever por alguns dias, semanas a fio, para organizar o que eu já tinha e criar novos conteúdos. E aí pensei no livro de temática feminina,
porque eu sempre percebo essa presença da voz feminina nas coisas que eu escrevo, e nem sempre é uma coisa intencional, militante e provocativa. Às vezes é uma coisa que vem mesmo, é uma coisa que de algum jeito está, então ela de algum jeito precisa sair, né? E aí depois eu vou fazer contos. Quando eu leio um livro de contos, eu gosto pessoalmente, quando os contos eles têm algo que os alinhave, eles têm a ver um com o outro, uns com os outros. Uma coletânea de contos, mas que não seja como se tivesse pegado um monte de coisa e botado dentro de uma cesta, entendeu? Eu gosto, quando eu leio livros de contos, que os contos tenham pelo menos qualquer fio, qualquer coisinha que os qualifiquem como pertencentes, que os amarrem ou qualifiquem como pertencentes a um livro só. E eu disse, poxa, então eu vou fazer contos com temática feminina. Aí ganhei de presente o nome das Tripas Coração, ganhei de meu cunhado, Juliano. Eu disse, pronto, agora vou dar-lhe. Aí eu escrevi 17 contos e ficou faltando um conto que eu queria que fosse o conto chamado Das Tripas Coração, que dá nome ao livro, que foi o mais trabalhoso de fazer e que eu fiquei assim, na última semana para mandar para o prêmio, meu Deus, eu tenho que terminar. E eu escrevia, e eu apagava, e eu perdia uma lauda, duas. E aquilo me agoniou tanto que eu digo, só sossego agora quando eu fizer. Enfim, terminei o livro, mandei com aquele sentimentozinho besta, que é, poxa, não é possível, pelo menos Zona da Mata, né? Assim, eu sei que tem uma galera escrevendo, mas eu sabia mais ou menos quem tinha mandado, eu digo, vai rolar. Mas deixei pra lá, fiquei muito tranquila, muito relax, porque quando eu terminei o livro, eu tive um sentimento muito legal, que eu não tive nem com o Vermelho Alcalino, que foi, este livro, ele precisa existir. Se ele não for prêmio Pernambuco, ele vai sair para o editor independente, ou eu vou fazer no mimeógrafo, velho, vou tirar xerox, porque eu acredito que esse livro precisa existir. Se tornou uma necessidade minha de colocar isso no mundo. Aí, quando ganhou o prêmio, foi uma alegria, mas foi o fruto de várias, de vencer, né, de atravessar várias barreiras, assim, pessoais, geográficas, sociais, referentes à preguiça e à inércia da vida, e você vai se colocando, e aí foi massa, porque como ganhou, e quando ganhou o Prêmio Pernambuco, o livro ele já nasce com um caminho pronto, né? Tipo, ele já tem garantido o seu design, editoração, copydesk, tudo certinho, data de lançamento, ele já existe enquanto livro, ele já tem mais ou menos uma largada pronta, né? A CEP já organiza isso com os premiados. E de lá para cá, Marcelo, foi só coisa massa, assim. O livro está esgotado há mais de um ano, que só tem na Amazon pelo Kindle. Eu não gosto de ler Kindle, quem gostar, fique à vontade. Não tem mais em lugar nenhum. As pessoas me pedem, não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Porque as pessoas me pedem, eu fico com a cara lavada, dizendo, tem mais não. Aí a gente estava pensando, estamos pensando numa segunda edição, num outro formato, de um jeito bem mais a nossa cara, só que aí veio a pandemia e travando, foi tudo, ninguém fez mais nada, ninguém saiu nem de casa para comprar papel, enfim. Estamos nessa suspensão aí, esperando o que acontece para sair os novos exemplares. Leo, você falou um pouco, querendo ou não, você se antecipou sobre algo que a gente vai tocar aqui, é o tecendo o texto, é sobre os teus processos criativos, como se dão. E meio que você já sugeriu aí que aquela coisa que é de modo compulsório, né, colocado para você, dá um certo fastio de produzir, né, e é como se fosse torniquetes que fosse de alguma forma amarrando, direcionando, orientando o caminho que tu tens que seguir. Essa coisa que você faz, e parece, pelo menos a meu ver, que esse não é o lugar da literatura, né? A literatura é o lugar exatamente da liberdade e da... Exato. Né? Esse problema, sério. Pois é, mas aí a gente vive no mundo... Quer ter raiva? Me dê um prazo. Quer ter raiva? Olha, eu tenho uma dificuldade também, que eu sou muito procrastinador, né? Eu pegando um pouco dessa coisa. Se você me der um prazo, eu tenho muita dificuldade também para cumprir nesse sentido. Mas, olha, a gente vive num mundo que ele é datado, ele é grafocêntrico, ele é o Cronos que rege, né? Então, a gente precisa, a gente está orientado por esse Cronos. E a escola, ela não foge disso, concorda?
Pois é. E aí eu queria entender um pouco em que medida a escola foi importante na tua formação, inclusive na tua formação de escritora, né, e de leitora, né, a leitura e a escrita, em que medida ela contribuiu e o que representa a escola, qual é a função da escola na tua avaliação, como é que tu avalia isso? Então, Esse Marcelo, dispositivo, né? sobre essa coisa dos tempos, assim, são processos, esses torniquetes que tu falasse, são processos que até meio que forçosamente acabam funcionando, né? Às vezes a gente precisa realmente de um empurrão, de um acolcho, de um prazo, de uma coisa para a gente se concentrar e finalizar. Pelo menos eu começo muita coisa ao mesmo tempo. Mas, no geral, o meu prazer mesmo é a liberdade e só quem tem direito de me cobrar sou eu, ponto. Ninguém mais, por favor, fique meu amigo, mas não fique me aperreando, não. E sobre essa questão da escola, eu estudei escola pública a vida inteira, e em Carpina. Então, você precisa entender, nós precisamos entender o que era uma escola pública nos anos 80/90, no interior do estado. Eu estudei em escolas muito boas e estudei em escolas muito ruins. Acho que eu passei por uns quatro instituições, exato, municipais, estaduais, enfim, até concluir o meu ensino médio aqui em Carpina. Então, era uma precariedade. Nunca estudei numa escola que tivesse uma biblioteca na escola, acessível para a gente. Sabe, a cidade tem uma biblioteca pública que devia ter suprido isso aí, mas eu vejo uma lacuna muito grande, assim, não ficar lamentando o que poderia ter sido, não, assim, mas eu gostaria de ter sido mais estimulada e que os caminhos tivessem sido mais fluidos. Eu tinha uma situação bem ridícula, assim, que me lembrou adolescente, e eu tinha uns primos de Recife que estudavam em escola particular, e eles tinham os maravilhosos paradidáticos. Eu queria aquilo, cara. Eles liam a pulso e eu queria aquilo. Eu não tinha. Tipo, a escola, na minha época, ela se resumia ao livro didático mesmo. E às vezes era lindo achar um poema ali dentro, achar uma prosa bonita, um conto bonito, uma crônica bonita. Eu sempre tive esse deleite pela palavra. Sempre tive essa atração, esse deleite, essa vontade de ir mais, de conhecer mais. E assim, quando o livro didático do ano era massa, Joel, olha aí, Drummond, olha aí, não sei quem, né? Mas quando era horrível de verdade mesmo, era uma carência. Eu acho que a palavra é essa, existia. Hoje em dia, eu sei que está melhor, porque os meus filhos estudaram em escola pública, aqui em Carpina também, e já era outra escola pública. Minha filha mais velha estudou na ETA e concluiu na ETA. Eles estudaram uma fase em escola particular e uma fase em escola pública. Ela concluiu na técnica daqui. E é outro rolê, já é uma escola com outra estrutura, com outro preparo. Já era uma escola integral também, quer dizer, tinha mais tempo, tinha uma biblioteca interessante, tinha, sabe? É outra realidade. E, assim, a gente ainda tem muito que lutar, muito que reclamar por essa escola, mas talvez valha lembrar que ela já foi muito mais defasada, ela já foi imensamente pior do que a gente pode considerar que ela é hoje em dia. As minhas referências de leitura, que são do meu pai, porque ele tinha em casa, que a gente lia em casa. Lembra aquela sériezinha Para Gostar de Ler, que tinha os livrinhos? Fernando Sabino, Paulo Rubens Campos, aquela galera toda, adorava ler aquilo. Eu tenho ainda aqui, eu tenho um do Pintinho, velho, que eu acho que é o volume 1, o volume 2, que eu tenho um carinho por esse livro, está caindo aos pedaços, mas tem umas coisas lindas ali. Que é uma leitura mais de fruição mesmo, uma leitura relax, né? Mas que foi e que importante. quando você olha pelo retrovisor, né, você diz, puxa, de algum modo eu comecei aqui, né? Então tem um valor afetivo, né? E aí teve um episódio muito marcante no meu consumo de literatura. Quando eu era 8ª série, a gente teve um professor substituto maravilhoso. E aí ele não só indicou, ele emprestou pra gente Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Cara, quando eu li aquele livro, cheio de palavrão, cheio de boca podre, sabe? Tem umas putarias ali no meio, umas coisas. Eu achei aquilo. Porque a gente era outro mundo, a gente era outra. Eu era uma adolescente de 17 anos, e nos anos 90 não era a galera de hoje, não tinha acesso a nada. Eu achei aquilo, aí eu me apaixonei, digo, meu Deus, tem gente escrevendo assim. Você percebe, né? As nuances, né? E no dia seguinte, começasse a falar também Então, a sala inteira leu o livro. A sala inteira leu o livro. Ele era professor substituto, quando ele foi embora, a professora teve muito trabalho para conter a gente.
Foi muito divertido. Mas eu acho isso um marco, porque foi quando foi tipo uma quebra de paradigma da caretice literária. Entendeu? Quando você é adolescente, você começa a achar tudo careta, tudo tá datado, tudo é feio, tudo é chato, tudo é antigo. Aí chega um livro assim, deu uma porrada na minha cara, assim, que eu, poxa, depois de adulta, eu ver reler o livro, saber quem é o autor, saber da realidade da história. Eu achei bem pontual dizer isso pra galera de escola. Como é massa quando você se depara, quando você encontra um autor que fala a sua língua, o que de alguma maneira dá um, como é que eu digo? Combina. Choca ali. Muito massa. Estimula, né? Estarta o desejo, né? O interesse, a Exato. fome, não é? Exato. Esse apetite, Interessado. né? Esse apetite. Como é que você observa hoje, e na tua época também, né? Na nossa época também, um pouco Sim, esse muito novinho, interesse senhor. dos estudantes porque você me falou do livro didático aí, eu me lembrei imediatamente de um didático de Cláudia Riva Matos, tinha um de Sargentin também, né, puxa, eu pegava os contos ali da Clarice Lispector, do Lourenço de Aféria, ia Tinha, ler aqueles tinha contos, aqueles tudo. textos, Eu me lembro de ler e, antes de chegar na lição. Ler o que tinha de texto no livro antes da gente chegar. Era massa pois mesmo. é. Há outras questões que, por exemplo, avaliando hoje mais criticamente, a gente observa que tinha muito a melhorar. Né? O livro didático hoje ele tem muito mais cuidado, a questão da informação, a classificação também indicativa ali, ou seja, tem todo sem falar nas tecnologias, né, que ele apresenta ali para que o estudante possa pegar. Mas, bom, vamos adiantar um pouco, vamos voltar aqui para a nossa pauta, vamos dizer assim. Em que medida você acha que a escola contribuiu para o que você é hoje, assim, ou seja, para a tua escrita? Você acha que foram outros componentes aí que te influenciaram? Você falou do seu pai, que trazia os textos, você falou dessa coleção, mas assim, para o que você é hoje, de onde você vai buscar a A inspiração? escola em si foi importante. Alguns professores pontualmente importantes. E aí eu só sei disso hoje. É engraçado. Eu só sei disso hoje. Que na sétima série eu tive uma professora inspiradora, que no primeiro ano eu tive uma professora inspiradora. Sim, eu não vou dar nome aos bois, não, mas três. Três professores inspiradores. Por isso que eu acredito muito no papel do professor. Muito no papel como um promotor mesmo. Professor de literatura. A literatura, ela, das matérias todas, vamos dizer, das matérias que caem no Enem, ela é a única que envolve um prazer estético, não é? Ou não? As pessoas também têm esse deleite com matemática, física, química, biologia. Não é porque, na verdade, é a única que se trata de arte. Não é isso? Eu sei que é dissolvido na prova de língua portuguesa, mas amar literatura deve facilitar muito, não é? Eu particularmente, né, matemática nunca foi o Pois meu forte, é. mas há quem se deleite com os cálculos, há quem se deleite com a filosofia da matemática, e há uma beleza. Eu conversei semana retrasada com a Micheline Verunsky, e ela falou um pouco sobre isso, que Eu a acho bonito, viu, matemática, a poeta? filosofia da matemática é uma coisa, né, Deve que ser. é bonita, mas que a área dela é literatura, então ela não consegue Pois é. Mas eu acho identificar. que nesse campo aí, a função de um professor de literatura tem muito a ver com a paixão, tem muito a ver com prazer estético, com dividir o prazer estético, com puxar, porque literatura não deve ser ficha de leitura. Literatura é outra, assim, apego, apreço pela literatura devia ser outra coisa. Eu não sei como é ainda, que a gente ainda tem esse formato de o que o autor quis dizer com Cartesiano, este né? verso. É muito careta, muito quadrado, sabe? Devia ser outro rolê, mas enfim, não vamos mudar o mundo hoje, não, porque eu estou cansada. Vamos mudar o mundo amanhã. Mas é isso, Mas Marcelo. O papel do professor é foda. Um professor inspirador, ele muda a vida, velho, de um aluno. Eu digo por mim. digamos que você seja agora uma professora e que você vá, eu não diria ensinar, mas falar um pouco,
como é que você faz, como é que você escreve. Eu vou soltar uma vinheta aqui e você vai falar sobre os seus processos criativos. Você vai ser uma professora um pouco também, e para insinuar aqui, para dizer como não fazer, ou como fazer, ou, não é? Ou nenhuma das duas coisas. Os processos, né? Os processos criativos da Esther Liu. Vamos lá. Tecendo o texto. Tecendo o texto. São os ritos de passagem aqui, tá, Leo? Não ignora, não. Muito organizado você, parabéns. Muito massa. Você quer saber os meus processos criativos? Tem hora que nem eu sei, sabe, Marcelo? Às vezes escrever é uma coceira. Às vezes é uma coceira. Às vezes é um pernilongo. Às vezes é uma paranoia. Escrever é resolver o incômodo. Porque a ideia, tudo surge da ideia, né? Quando a ideia chega, e ela chega com força, ela incomoda você. Enquanto você não resolve o que fazer com essa ideia, pelo menos eu sou assim, você não tem sossego. Ela pode passar uma hora na sua cabeça e você esquecer dela para sempre, dizer, pô, eu perdi aquela ideia, era um poema lindo. Ou ela pode passar semanas te rodeando. E aí você como processo criativo, acho que a gente pode entender guardanapo rabiscado, folha de caderno rabiscada, contracapa de livro rabiscada, nota de compras de celular, com ideias e coisas. E o germe a gente pode pegar e materializar ele em qualquer superfície, de qualquer jeito, para não esquecer, porque eu tenho uma memória horrorosa. E depois de trabalhar com isso, é que vem a parte cerebral, assim. Eu acho que tem lugar para inspiração, sim, que essa coisa vem, essa coceira vem, esse inconveniente ele vem de alguma maneira, mas que a transpiração, como se diz, né, seria 99% transpiração e 1% inspiração. O resto que você vai fazer com essa ideia que você teve, como você vai sentar, se vai ser sentador, se vai ser no seu telefone, se isso vai virar um poema, se isso vai virar prosa, se isso tem vontade própria. Às vezes eu começo um texto, que poema lindo! Que começa ali, quando eu vejo, estou contando história. Eita porra, era poesia, não é prosa. Entendeu? Se ele mesmo, a ideia mesmo, ela já vem com o caminho dela. E assim, o exercício que eu recomendo, que eu deveria fazer, nem sempre faço, é sente e escreva. Uma linha, um parágrafo, uma página, um capítulo, meia linha, 2 palavras, mas sente e escreva todos os dias. Sente e escreva. Se não por vontade, mas se faça um pouquinho, porque sempre é o exercício, o labor, que vai te levar a algum lugar. Porque ideias lindas anotadas dentro da bolsa não fazem poeta, né? E como negociar com essa coisa imperativa de dizer senta e escreva? Então, mas aí é uma autocobrança. Quando se é uma Esther Liu, né? É uma autocobrança. Eu gostaria de fazer isso. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente só consegue fazer fazendo, errando bastante, rascunhando bastante. Eu não jogo meus rascunhos fora, não. Graças a Deus, assim, o Word, ele cabe muitas páginas. E eu vou escrevendo, o que não presta, vou botando para baixo, o que não presta, vou botando para baixo. Mas eu não apago, tem gente que apaga, né? Se desvincula e tal. E eu deixo ali meus materiais para reciclagem, tipo plástico, vidro, papel, papelão, tudo ali na página. E depois eu posso acessá-los, posso querê-los, etc, etc. É uma autocobrança, porque de repente você vê o seu desleixo ditando o seu caminho, né? Às vezes é desleixo mesmo, às vezes é falta de concentração, assim. E eu sou um pouco assim. Eu gostaria de ser menos, gostaria de ter um pouquinho de disciplina. Leo, tranquilo, Leo. A gente vai, eu vou para o chat agora e vou ver o que a galera está colocando lá, para a gente conversar um pouquinho com eles, tá certo? E com eles e com elas, né? E depois a gente retoma para falar um pouco sobre os teus livros, a tua literatura, os temas, tá certo? Se você ouvir aqui um latido, um alarido aqui, alguma coisa, carro, é porque eu estou aqui no terraço, eu já tinha antecipado, mas aí como informação aos interlocutores aqui, né? Bom, olha aí, ó, ele latindo. Tô ouvindo.
Vamos lá. Aqui tem Maria de Fátima, né, marcando presença. Maria de Fátima é a coordenadora das bibliotecas da Agré Recife Norte. Bem-vinda, professora Maria de Fátima, sempre aqui conosco. A Lenice Lima, que é a coordenadora de biblioteca. A Regiane Pascoal, que é uma escritora assídua, ela ganhou também o prêmio Pernambuco. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pernambuco. Ela ganhou. Primeira mulher. Ok. A Regiane Pascoal. Tem a Joyce Souza, que é de Arco Verde, que está aqui presente. Tem a Carla Guedes. Bem-vinda, Carla. O Judas Tadeu. Como é? Não, falei Carlinha, acho que eu sei quem é. Ok. Temos Judas Tadeu Gomes, que é um professor da rede, coordenador também. Simone dos Santos, professora, né, de Moreno. Gaveta de Neuras. Aqui deve ser um coletivo. Tem o Antônio Batalha aqui, é o meu filho. Adriana Janaíno, ó, saudades da Esté, a bicha fecha. Minha amiga querida. A professora Ângela aqui dizendo boa tarde. Ângela Salles Moreira, coordenadora da Biblioteca Escola Tomé Gibson. Massa. Bem-vinda, professora. Maria Auxiliadora Ferreira, marcando presença aqui também da Escola Cônego Rochael. Aí o Judas disse, ó, a Esterli é muito sincera e verdadeira. O Judas, que é do Herém Silvio Rabelo. Tem a Olímpia Patrícia Alves. Ela diz aqui, ainda amo para gostar de ler a coleção, né? A que você se referiu. Aí tem o professor substituto, jogou a bomba e foi embora. O professor substituto, ele provocou, né? E eu acho que muitas vezes, ou quase sempre, esse é o papel do professor, né? É criar essas inquietações. Né? Não é ensinar a continha certa, não. Às vezes é fazer a conta errada, entre aspas, né? É desconstruir aquilo que às vezes a gente tem preconcebido. A Rosângela Dias marcando presença aqui. Nós temos a presença da escritora, né, jornalista aqui, Renata Santana, querida, bem-vinda. Ela disse que falta faz uma biblioteca, né? Temos o Eli Andrade, que é professor aqui da rede de Vitória de Santo Antão, e ele diz o seguinte, registrando aqui a minha satisfação em poder ouvi-los. Muito bom esse momento. Gratidão, Eli. Muito gratidão. Eli é formador de língua portuguesa da rede municipal da Vitória de Santo Antão. Temos o Juliano Holanda, live maravilhosa. Obrigada, gente. Juliano Holanda. Você conhece Juliano Holanda, Esther? É meu cunhado. Juliano Holanda, baluarte da música popular brasileira. Deixa eu lhe dizer, essa não foi uma pergunta, foi uma retórica. Juliano Holanda, eu conheci ontem na live de Marcelino Freire. Eu fui assistir de madrugada, porque eu perdi. Ele faz uma live à hora do almoço. Eu que você na Terra, não foi? Sim, mas aí eu assisti depois. E aí vi, que cara generoso, né? Que figura simpática. Então seja bem-vindo, Juliana. Juliana. Procura o disco dele, você vai pirar. Tá certo. Temos aqui a presença poderosa também da amiga Delma Silva, né? Delma, que é uma autoridade em estudos das relações étnico-raciais, vai dar uma contribuição muito rica no mês de novembro para a gente aqui. Então, vai ser bem legal a conversa com o escritor. A Joyce de novo aqui, de Arco Verde, os professores inspiradores mudam nossa vida. Aí ela continua, Esté, o que fazer para conseguir escrever quando vem o bloqueio da escrita ou a falta de inspiração? Essa é a pergunta de 1 milhão. Eu posso falar? Sim, claro. Deixa quieto. Eu bebo. Vocês eu não sei. Fale. Debulhe. Eu bebo. Vocês eu não sei o que vão fazer. A cerveja relaxa, bloqueio passa. Olha só. Adriana Janaína diz, fala sobre as profundanças, Esté. Profundanças é um texto que a gente... Esté já antecipou aqui, né, que os livros dela, todos esgotados, então a gente vai disponibilizar, está aberta a inscrição até às 6 horas, se você quiser receber o PDF, né, ou seja, o EPUB, o e-book, você se inscreve e a gente vai mandar esse livro para vocês, que é o Profundanças 3. Mas aí, por favor, fala sobre o Profundanças, sobre essa experiência. É um projeto maravilhoso de Daniela Galdino, que você conheceu, mestra, professora lá de Itabuna, Bahia.
E ela faz uma coletânea, já a terceira edição, né? Esse é o Profundanças 3. Acho que faz... Eu acho que não sai todo ano, não. Acho que sai ano sim, ano não. Que é uma coletânea de escritas de autoria feminina e fotografia de fotógrafas mulheres. Geralmente é um ensaio fotográfico e textos. Dão um material, um PDF, um livro, que eu não acho que ela nunca imprimiu, assim, sempre disponibiliza o link. Muitíssimo bonito, já teve uma gira maravilhosa de mulheres de todo o país, de todos os estilos, raças, cores, crenças, etc, etc. E eu tive a honra de participar do Profundanças 3, que foi ano passado, que parece faz um século, mas foi ano passado. E fizemos um ensaio fotográfico com a maravilhosa Mariana Souto, que é uma menina incrível de Olinda, fotógrafa, é super sensível, e a gente super construiu um diálogo bem bonito, assim, de relação da imagem com o texto. É um projeto, uma publicação, acho que quase posso chamar de multidisciplinar, porque ela tem as belezas bem difusas, assim. O que tem de texto lindo, tem de foto linda, sabe? É bem bonito mesmo. Eu achei o projeto gráfico muito bonito. Eu até coloquei já aí o link da inscrição no chat, não é? Eu achei muito bem elaborado, muito bem acabado. Ela é fogo, ela é organizadora e ela escreve também. Tem um trabalho ali de literário, né? Mas também tem um trabalho, um cuidado com a estética. Claro que literatura é estética, mas eu estou falando quando a questão da fotografia e tal. Eu até tenho um resumo aqui sobre Profundanças, que é um projeto independente idealizado por Daniela Galdino e desenvolvido em parceria com a produtora Voo Audiovisual. Conta com a colaboração voluntária de escritoras, fotógrafos, artistas visuais e bibliotecária, como produção independente, né? Então, é um trabalho muito bonito. Conta com 22 escritoras da Bahia, Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e de São Paulo. Então, olha, voltando aqui para o chat ainda, temos aqui o seguinte. Juliana Holanda, quando é que sai o segundo livro? Opa, essa é uma pergunta que você pode responder mais à frente. Seria o terceiro, mas vamos lá. É o terceiro, né? E Rubi Emília, que é minha esposa, está dizendo: tenho a honra de ter um professor inspirador dentro de casa, mas olha só. Que bonito! Eu tenho Receba elogio e agradeço, faz parte. Gratidão. É porque a gente fica meio sem graça, mas olha só, tem aqui a presença do amigo Darlindo Ferreira, né, que é um professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, que está nos dando a honra dessa presença bonita, né, e presente. Então, gratidão, Darlindo. Então, olha, eu quero que a gente volte aqui para falar um pouco sobre os teus livros, né? Como eu te falei, vamos falar um pouco sobre os teus livros agora. Aí você escolhe se em ordem cronológica, você que escolhe. Você bebeu? Então, não. Não, então você escolhe a ordem, falar um pouco sobre a literatura, sobre os temas, sobre a questão da leitura. Vamos lá. Agora? Então vamos lá. Este aqui, eu acho ele um livro lindo. Eu estou bebendo, tá? Vermelho. Parabéns para você. Hoje é segunda, né? Dia não. Chama-se Vermelho Alcalino. É uma publicação de 2015. Olha que lindo. Olha que mimo. Olha o que tem aqui, ó. Cadê? É nesse aqui. É nesse aqui. Nesta edição aqui, nós contamos com um maravilhoso filtro de celofane na página 1. As coisas de Felipe, né? O mimo que ele tem com as coisas, assim. E são... Meu Deus, não sei mais nem quantos são. São 31 poemas autorais que eu reuni meio... acho que o critério é tempo mesmo, assim. Escritos entre 2012 e 2015 e que viraram essa publicação, que eu gosto muito desse livro e está esgotado, mas como ele é artesanal, a gente está já providenciando uma edição comemorativa, porque ele fez 5 anos de publicação, agora em setembro. Fez 5 anos que a gente publicou, foi de 2015. E aí, um tempo depois, temos o Das Tripas Coração. Eu só tenho este exemplar.
que é O Pertencente ao Meu Digníssimo Esposo. Tem até dedicatória aqui, ó. Só tenho esse exemplar e gente guarda, porque isso vai valer milhares de dólares no futuro. Porque não tem. É um trabalho artesanal, não é? E foram quantas tiragens? O Vermelho Calino. O Vermelho Calino, é. O Vermelho Calino a gente deve ter feito 300, 400 livros. Ao longo, né? Porque faz várias tiragens de 100, de 50. Aí vai vendendo nas banquinhas. Fred Caju tem esse livro para vender, Voletinha. A ideia é reeditar, mas com outro formato, é isso, é? Não, acho que a gente vai fazer só uma edição frasezinho mesmo, uma edição comemorativa bonitinha, pontual, e deixar ele continuar existindo nesse formato. Porque também o Felipe está com algumas dificuldades mesmo de vida, e aí eu também não estou muito apegada. Acho que não é nenhum momento, né? Quem está saindo de casa para comprar livro, minha gente? Ninguém, enfim. Aí atravancou tudo. Eu vou ver ainda como é que a gente vai fazer isso. Eu estou órfã de editora, porque Vôlei é meu editor e ele está meio atarantado com outras coisas da vida, problemas da vida dele, assim. E eu estou meio órfã, assim. Atenção, editores. Editora solteira procura. É mais ou menos isso. Escritora solteira procura. Mais ou menos isso. E em 2018 veio Das Tripas Coração. Foto da capa de minha irmã, Mary Lemos, que eu a obriguei a fazer a foto da capa do meu livro, já que ela me obrigou a escrevê-lo, eu descontei. E é uma coletânea de 18 contos de temática feminina, que foi esse livro que ganhou o Prêmio Pernambuco em 2017. É um livro que eu gosto muito. Eu adoro, acho lindo. Achei linda essa capa, achei linda essa cor, achei lindo tudo. E assim, o Prêmio Pernambuco ele tem uma tiragem de 1.000 exemplares. Só 1.000, todo mundo 1.000. Desses exemplares, tem uma parte generosa, se eu não me engano, mais de 50% destinado a bibliotecas e escolas públicas do estado inteiro, uma parte destinada à Fundarp, uma parte destinada à venda direta pela CEP e 100 exemplares para o escritor vender. Eu pensava que eu não ia conseguir vender, porque eu não sei vender nem Avon, nem Natura. Mas, assim, calhou, rolou, graças a Deus, que a gente vendeu tudinho e ficou de mãos abanando. Que foi massa e que ao mesmo tempo é chato. Porque eu queria que existisse uma eu queria, né? Porque eu queria, porque eu acho que esse livro tem muito particular. Eu estou dizendo, eu também queria. Tu tens exemplar, Marcelo? Como é? Tu tens algum exemplar dele? Não, eu tenho na biblioteca, né? Pronto. Eu não tenho meu exemplar. Pronto. Porque a gente recebe na biblioteca escolar, como você mesma falou. Exato. A gente rodou várias escolas do estado com o projeto Outras Palavras da Fundarp, que é um projeto lindo, que é música e literatura nas escolas. Então a gente Andréa Mota. Andréa Mota agora, mas antes era Antonieta. Antes era Antonieta. Sim. A gente rodou Petrolina, Garanhuns, de Bom Conselho, que mais? Arco Verde, Buíque. Acho que, meu Deus, eu já esqueci as cidades que a gente foi com esse projeto. Eu participei de várias edições, que é sempre uma coisa de distribuição do livro e de contato também com os alunos. E achei super interessante, super legal o jeito como o projeto se desenrolou. Eu sei que tem vários professores aí. E, assim, para mim, a cereja do bolo desse projeto é a sacada que faz ele funcionar e funcionar muito bem. Fora a questão de levar a música, né, que já é um fator de sedução, é o fato do texto chegar primeiro na escola. O texto chega primeiro, o projeto chega depois. Então, os professores que vão dessas turmas que vão trabalhar, que vão ter essa conversa com o escritor, eles recebem o texto antes, os alunos têm a oportunidade de ler, de formular perguntas, de se interessar ou não pelo texto. Aí eu achei esse formato muito legal, muito interessante. Realmente funciona. Você não se sente numa nave espacial chegando e pousando no nada, não, entendeu? Você sente que ali já existe um ambiente de entendimento do que vai ser debatido. É muito massa, muito legal. Liu falou sobre música aí, gente, e Liu é compositora, tá? Eu sou compositora agora. Letrista de primeira ordem. A gente vai falar um pouco, vai explorar um pouco sobre essa sua faceta, mas aí, como você colocou aí o Das Tripas Coração, eu quero colocar aqui uma fala poderosa aqui, né, de alguém que você já citou aqui, que é a Daniela Galdino. Tá? Eu vou trazer a Daniela Galdino, que é professora, tá certo? Daniela Galdino é poeta, é performer, é produtora cultural e docente da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Então vamos ver o que ela tem
para a dizer aqui sobre essa literatura potente e poderosa da Esther Liu. Danos. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse isso tantas vezes até te convencer? Quem foi que pegou a mentira e te enfiou goela abaixo como se fosse verdade? Quem foi que amarrou tuas mãos para trás e te deixou pensando que não tinha braços? Quem foi que alinhavou ponto a ponto em teu coração esse bordado feio do desamor por si mesma? Quem foi que enfiou com força e pressa e depois te chamou de frígida? Quem entupiu teus ouvidos com confortáveis bolinhas de algodão? Quem criticou tuas saias e tuas pernas com varizes? Quem foi que cortou tuas tranças com uma tesoura dourada? Quem queimou teu passaporte na pia do banheiro daquele hotel e te disse que ir não era uma opção? Quem confundiu teus caminhos? Quem que desacelerou teus passos? Quem emperrou tua vida? Quem passou tua autoestima no liquidificador? Quem decretou que tua cabeça era fraca e tuas ideias eram muito ruins e teu corpo não servia? Esther Liu, em Das Tripas Coração. A literatura de Esther Liu é isso, perturbadora, desestabilizadora das normalidades cotidianas, que nada mais são do que um repertório de violência que atinge a nós mulheres. Então, a experiência de ler a literatura de Esther Liu, seja em prosa ou poesia, é caminhar por um terreno sinuoso, um terreno incerto e um terreno assustador, porque a partir desse mergulho na literatura de Esther Liu, nós passamos a desconfiar de tudo que os modelos nos vendem como uma regra a ser seguida, como um único caminho a ser percorrido por nós mulheres. Então, a literatura de Esther Liu é uma grande provocação neste mundo que nos cabe, mas nos enxota. Que haja mais leitoras, leitores e leituras de Esther Liu. Contigo. Maria. Que maravilhosa, meu Deus. Ouvir essa mulher falar isso, eu não preciso fazer mais nada. Vou dormir já. Boa noite, gente. Ela é fogo, sou muito fã dela. Danada, danadíssima. Fico feliz com as palavras dela. E assim, conta um pouco como foi essa experiência de você, de algum modo, né, estabelecer essa comunicação com ela tal, e imagino que com outras autoras, a partir do Profundanças. Não, do Profundanças, eu conheço uma galera que já tinha participado de outras edições, o pessoal de Garanhuns, Fernanda Limão, deixa eu ver quem mais. Ai, tem tanta mulher incrível, eu detesto citar, porque eu sempre esqueço alguém. Conheci algumas pessoas que já tinham participado, conheci Dani nesses rolês mesmo de literatura, eu acho que tenho impressão, não tenho certeza, que a gente se conheceu na Praça da Palavra, no FIG. Tenho quase certeza, nesses rolês de literatura. Só que ela é uma pessoa, ela é incrível, assim, acho ela inspiradora. Ela me chamou de provocativa, melhor elogio que você pode me fazer. Isso quer dizer que funcionou, a minha intenção era essa mesmo. E ela é uma mulher inspiradora, ela é uma danada, ela arrasa em tudo que ela inventa de fazer, assim, sabe? Esse feedback dela sobre o livro eu acho incrível. É uma coisa bacana, um comentário muito, muito potente, né, que ela trouxe aí, é o seguinte, que a tua literatura é desestabilizadora das normalidades. Não é? Como é isso? Que seja, precisa ser. Quando eu não estiver conseguindo empenar nem o eixo, eu paro de fazer as coisas. Meu objetivo é empenar. Tem Manuel de Barros tem uma frase maravilhosa que é: como Deus, prefiro as linhas tortas. Porque já me entende demais, né? A arte tem que sair. A arte tem que subir meio fio. A arte tem que tangenciar essas curvas. Né? Tem que ser subversão. Deixa eu falar uma coisa legal sobre esse livro que eu esqueci de falar.
Claro. Os contos desse livro, um dos contos desse livro, Gesiele com Y, virou um curta-metragem dirigido do mesmo nome, Gesiele com Y, dirigido por Mary Lemos, minha irmã, rodado todo aqui em Carpina, na Zona da Mata, com os alunos do curso de formação em engenharia de imagens, em 2000 e... agora eu não sei, quase acho que 2017, mesmo ano do lançamento do livro, foi 2018. E tem mais 2 contos roteirizados. A gente ia começar a rodar, foi projeto aprovado no audiovisual do ano passado. A gente ia começar a rodar em março, fez uma reunião no sábado, na segunda começou a quarentena, rodou tudo, que é o Red Roses. E tem mais um terceiro que a gente roteirizou junto, que está para sair aí como projeto audiovisual. Toda vez que as letras saem da página e viram alguma outra coisa que não seja texto, eu acho instigante demais, eu acho bonito, eu acho massa. Parece que a coisa vai para onde se destina. E o fato de ter virado audiovisual, eu fico bem orgulhosa, assim, sem falsa... Não estou aqui para ter falsa modéstia, adoro meu livro. O que não deixa de ser texto também, né? Então, pois é, mas aí já entra por outro buraco, né? Entra pelos ouvidos, né? Você é uma mulher musical, agora uma mulher do cinema, cinematográfica. Tudo mentira. Mas parece que você tem alguém aí que te estimula muito, né? Quem é essa pessoa que fica te cutucando aí para tu fazer as coisas? Quem, Mary? Ah, meu Deus do céu, desde os 7 anos de idade, a função dela na vida é me catucar o tempo inteiro para que eu faça as coisas. Eu acho massa, eu recebo bem. Acho que eu recebo bem, acho que eu reajo bem também a esses cutucões. Porque, na verdade, ela não faz isso só comigo, não. Ela faz isso com todo mundo que está ao redor dela. Ela das pessoas, e ela tem essa generosidade de chegar e dizer, tu tem tanto jeito para isso, por que tu faz isso? Olha, esse conto aqui dá um filme, bora fazer. Olha, nossa, tudo ela é cheia de ideia. A função dela no mundo é ter ideia. Que coisa boa. Eu vou compartilhar aqui uma outra presença, né? E, inclusive, ela já se anunciou aí no chat, que é a poeta, escritora Renata Santana, jornalista. Eita, maravilhosa. Eu conheci a escritora Esther Liu por meio desse livro de poemas, Vermelho Alcalino, e logo depois ela se lançou na prosa, com Das Tripas Coração. E aí eu fui investigar para saber como é que era essa aventura pela prosa de Esther. E já de cara achei ela super ousada, inclusive ela coloca o coração na capa, né, Das Tripas Coração, mas a impressão que eu tive quando eu terminei de ler o livro foi que, na verdade, Esther escreve também e sobretudo, com o pulmão, porque ela sabe onde cortar, ela sabe onde o texto tem que respirar, ela sabe do fôlego de cada personagem daquela. E aí eu tenho uma mania de ler livro de contos pelo final. Geralmente eu começo pelo final e como de Liu não foi diferente. Então eu li o último, como se fosse o primeiro, e quando eu cheguei no início do livro dela, que para mim era o final, eu dei de cara com Deus. Lá estava Dona Rosa barganhando com formigas, o tempo e com Deus e a vida, e aí eu me identifiquei muito. Inclusive, Liu, eu queria lançar aqui uma provocação para saber se você já está preparando, desenhando o próximo livro de contos ou de poema, como é que é isso? Esse é um livro muito festejado, debatido, lido em grupos de mulheres, fazendo da literatura uma grande ponte aí entre as nossas fogueiras, entre as nossas contradições, sobretudo, e quando as coisas que mais me encantam, esse interesse de Liu nas diásporas internas do universo feminino e nas suas contradições. Mas a gente também quer saber das coisas novas, então fica aí a provocação. Tem alguma coisa que vai ser lançada agora em 2021? Como é que é isso? Gratidão, Renata, pela tua generosidade. Até perguntando se você é sua conta, não é não? Rapaz, eu estou numa autocobrança muito grande sobre essa nova publicação, que se ela sair em 2021, para mim ela já está atrasada. Se ela sair amanhã de manhã, para mim ela já está atrasada. Que é um livro de contos que eu estou trabalhando. Os meus contos, eles são pequenos, né? Não são mini, não, mas eles são concisos. São uma lauda e meia. Eu gosto pelo menos no das Tripas Coração, a ideia de concisão estava muito na minha cabeça. Eu preciso dizer
E eu preciso dizer um intervalo pequeno. E existe esse exercício de enxugar a escrita que eu gosto muito de fazer e que eu gosto muito do resultado quando eu faço. Então, eu estou escrevendo um livro de contos menores ainda, que agora sim eu estou chamando de mini contos, e ele não me sai da cabeça e também não me chega no papel. Ele está em algum lugar entre a cabeça e o papel. Está bem perdido, mas eu sinto que já existe um atraso aí, que eu já deveria ter botado no mundo. Pelo menos o de poemas também, que tem um de poemas pronto, que ainda não saiu. Mas são esses embrólios editoriais, sabe? Que talvez me falte traquejo, talvez me falte experiência, ou talvez eu circule no clubinho errado. Não sei, eu gosto de fazer minhas coisas aqui pela Zona da Mata, gosto da publicação artesanal, da publicação alternativa, acho que isso é uma força, sabe? Hoje em dia que está tudo virando Amazon, né? Tudo vira Amazon. Em algum momento, a Amazon é um grande monstro que vai engolir todas as outras coisas. Aí a artesania, eu acho que ela foge um pouco desse clichêzão, e eu sou um pouco, muito apaixonada por ela, e ao mesmo tempo muito desarticulada dela, mas os livros, eles estão em andamento. Posso dizer que não escrevo todo dia, mentira, eu escrevo, eu não me organizo todo dia, mas vai rolar. Eu estou com essa sensação de atraso mesmo, sabe, de dívida. Falhou, cadê o livro? Não tem. Na pandemia, ó, todo mundo lendo livro novo de Liu, ia ser lindo. Mas aí você disse que tem escrito, né? Como é escrever nesse período de isolamento social? Mas é um isolamento social compulsório, né? Em razão da pandemia, porque isolamento o escritor ele busca sempre. Ele busca, é verdade. Mas de forma compulsória, como é que tem sido esse Menino, foi montanha-russa, de março para cá, foi montanha-russa, assim. Eu atravessei períodos de muita produtividade, com períodos de seca absoluta, que eu não conseguia nem ler, nem escrever, nem nada. Assim, muito doido falar isso, porque março parece que faz 100 anos, né? E a gente ainda está em 2020. Mas não está com essa sensação de arrasto. Então, eu observando. Eu tenho um projetinho de escrever mini contos no Instagram, que a ideia é criar uma série, escrever e publicar no mesmo dia. Então, tem várias sériezinhas que eu dou título, tenho Pequenas Histórias Fevereiras, tenho Narrativas Invernais, Manual para Viver em Outubro. Ao longo da minha timeline vai tendo lá esses textos. E em março, eu comecei o Quase Ficções do Muro para Dentro. Então, acho que eu fiz 8 ou 9 historinhas, mini contos, desse período de março, que estavam sendo realmente produzidos e publicados no mesmo dia. E depois me veio assim, uma aridez completa, que eu não consegui escrever nem um haikai. E depois me veio uma vontade de fazer, que eu consegui sentar, e teve um mês, acho que foi abril, maio, por aí, que eu consegui sentar e organizar o esqueleto do meu livro todo. Só falta preencher agora tecido muscular e nervoso, mas o esqueleto já está pronto. Mas é isso, tá meio oscilante, né? A gente teve que aprender a caber de novo na própria casa, aprender a não ter muito para onde fugir, não ter muito para onde escapar. Eu acho que é um momento ímpar para todo mundo, inédito em todos os sentidos, para todo mundo da nossa geração. A gente não viveu nada parecido. A gente nunca viveu nada, nem sonhava. Aproximado a isso. Nada que desse pistas. Nem só nas distopias mais cruéis a gente tinha pistas do que seria viver dessa maneira, assim. E do que seria essa volta relativa a uma realidade relativa, a uma normalidade relativa, a um plano de convivência, que não é plano de convivência, é plano de suicídio. Sei lá, tá tudo muito louco, assim. Então, a gente tem as nossas, pelo menos eu, como boa geminiana, tenho as minhas oscilações, assim. Às vezes eu estou satanás, fazendo as coisas, reagindo bem. Uau, vamos lá! Estou muito puta, vou fazer um poema. E às vezes eu tô nem aí pra nada, nem o Instagram eu abro, nem o computador eu abro. Assim. São os humores, né? Liu, o Conversa com Escritora, ele nasceu exatamente desse período pandêmico, né? Assim, a gente não tinha uma outra alternativa de aproximação com o estudante. Eu estou falando de mim em específico porque atuando como coordenador de biblioteca, eu fiquei, puxa, o que é que eu vou fazer, né? Qual vai ser a minha parte? O que é que vai me caber nesse latifúndio, né? Então eu comecei a alinhavar com alguns colegas, com alguns amigos, uns foram indicando outros, tal. Por exemplo, cheguei a você, porque o Wellington de Mello já tinha me falado sobre você, o Sidney Rocha tinha falado, o primeiro que me falou sobre você foi Walter Moreira Santos, que é um conterrâneo aqui de Vitória.
E a gente vai né, parafraseando o João Cabral, né, pegando um canto, né, vai apanhando esse canto que um galo canta e é tecendo amanhã. A conversa com o escritor é mais ou menos isso. E esse é um dos propósitos, né? É trazer o estudante para cá também, para ele conversar, ele dialogar, ele trocar uma ideia com o escritor, essa figura em tese empoeirada, né? Ali na estante e tal, que é difícil, de difícil acesso, e a gente mostrou, eu acho que um dos legados que a pandemia é muito difícil, mas um dos legados, se a gente pudesse chamar assim, é que, paradoxalmente, ela também aproximou. É verdade. Né? Pois verdade. Conectou, né? Até que não estava conectado, sentiu a necessidade de se conectar e encurtou algumas distâncias mesmo. É um letramento digital compulsório aí. E eu quero compartilhar... Eu quero compartilhar aqui a presença, né, que muito me honra, e né, eu acho que honra também muito esse projeto, que é a da Maria Clara, uma estudante do 2º ano da Escola de Referência Ensino Médio Mardônio Coelho. E ela tem uma pergunta para você. Tá certo? Sim, senhor. Olá, meu nome é Maria Clara, eu estudo na ERE Mardônio de Andrade Lima Coelho, tenho 16 anos e meu relacionamento com a literatura é muito grande, onde eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, inclusive faço até algumas poesias, né? E minha pergunta para a nossa querida escritora e autora é: como é para a senhora ter esse tão grande privilégio de escrever tão grandes obras, né, pra gente? Como é esse privilégio? Como é que a senhora se sente? Como é a sensação de poder compartilhar desse pouquinho de amor, né? Por que não dizer grande amor que a senhora tem pela literatura? Ok. Eu me sinto adorável. Como é? Eu me sinto adorável. É uma brincadeira que eu queria. Eu me sinto super bem, Maria Clara. Super feliz de poder ter um espacinho para a voz, para o que eu tenho para dizer. E é isso que a gente tem que cavar nessa vida. Gentilmente, ao pé na porta, espaço para a nossa voz, para a nossa história, para o nosso poema, para o nosso conto, para o nosso livro, ou o que quer que a gente venha produzir. Se colocar no mundo. É muito gratificante, é bem massa. E se você escreve, continue a escrever. E se escreve, não mostra, começa a mostrar. E se escreve, mostra, se organiza para publicar. E vamos embora. É sua aluna, ela, Marcelo? Não, ela é de uma escola... Não. Eu sou da escola Erendon Vital, em Casa Amarela, e ela é da escola Mardônio Coelho, né? Erendon Mardônio Coelho. É Recife. Eu não sei precisar o bairro. Tá mas aí, porque quem conseguiu também, quem garimpa, é uma colega professora, que é a gestora adjunta, que é a Liliane Feitosa. Gratidão a você, Liliane. Através de outros, por exemplo, do Grêmio estudantil, aí eles vão se articulando, estudantes querem participar, aí mandam essas participações, é muito legal. Olha só, eu queria dizer o seguinte, que o sorteio, que não é um sorteio, a gente vai enviar o e-book, né, para todos que se inscreveram, não é? Então já foi fechado aqui, mas a gente vai disponibilizar também o link aqui no chat, tá certo? Então aí você vai dizer, eita, mas me inscrevi e tal, mas não tem problema não, porque de alguma forma, quando a gente tiver outras conversas, e sempre às segundas-feiras a gente tem conversa aqui, a gente pode mandar um aviso para você dizendo, olha, vai ter conversa com o escritor, tá certo? Então eu vou disponibilizar o link aqui do Profundanças no chat, porque também você pode ter acesso. Já disponibilizei aqui através desse link, as pessoas podem baixar o livro, tá? E agora, a gente tem uma parte que eu considero muito, muito importante dessa conversa, que é o leitura e deleite, que é quando o autor, a autora, ela escolhe, né, textos para ler, né, para ler para a gente aqui, para a gente se deleitar, para a gente se assustar,
se espantar, né? Para a gente se desconstruir. E é Ô, isso. Marcelo, engraçado que esse livro, recentemente, agora na pandemia, não sei se você conhece o projeto Radiocracia Já. É uma rádio de internet completamente alternativa, voluntária e comunitária. E aí um produtor aqui de Recife, Alex Sampaio, fez: olha, você não queria ceder uns contos do seu livro para a gente fazer um programa? Eu, claro, amigo, fique à vontade, tá? Eu mandei um PDFzinho para ele. Aí ele criou um programa de rádio, da Radiocracia, chamado Das Tripas Coração. Foram 10 edições, no caso, na 10ª edição vai ser agora, sexta-feira. Cada edição, a leitura de um conto. E é assim, por mulheres de todo o Brasil. E atrizes, dançarinas, professoras, diretoras, uma galera lendo. E aí, quando eu peguei o conto que eu vou ler aqui nesse momento, eu disse: meu Deus, mas a atriz que leu tão melhor do que eu. Mas vai ser eu mesmo dessa vez. Vou ser eu mesma. Posso começar? Vou soltar a vinheta e você... Tá. Esse conto se chama Vulvas Brancas de Papel, Das Tripas Coração. Tenho 45 anos e sonho acordada, ainda. Tenho 40 anos e nenhuma certeza, nenhuma. Tenho 27 anos e não me suicidei, apesar. Tenho pesadelos e terror noturno. Tenho 36 anos e um relacionamento abusivo. Não me calo e não resolvo, e não me mudo e não me conformo. Tenho 19 anos e coleciono isqueiros vazios. Coleciono isqueiros e coleciono vazios. Tenho 20 anos e aprendi a odiar o formato dos meus seios. E aprendi a odiar a finura dos meus lábios. Meu coração Himalaia, meu coração Vale do Catimbau. Meu coração dimensão estranha, China, plástico, neon, coqueiral. Tenho 70 anos nos domingos depois do jantar. Lenta, premeditada, disfarço a imprecisão das mãos. Tenho 30 pontuais anos no expediente, me sirvo de bandeja, sem atrasos. Tenho 43 anos e calos nos cotovelos, me sirvo com gelo no balcão do bar. Tenho 50 anos, preciso parar de beber. Tenho 16 anos, preciso parar de fumar. Tenho 67 anos, preciso acreditar nos santos, em Deus, em mim, sei lá. Tenho 9 anos e um dia chuvoso de abril. Faço uns barcos de papel ofício para o rio que corre no canto do meio-fio. Os barcos seguem trêmulos sob a chuva fina. Seguem lentos, leves, alvos como vulvas brancas abertas para a água da chuva. O rio do meio-fio arrasta as vulvas brancas de papel ofício, abertas e livres para o final da rua. As vulvas brancas abertas e livres desaguarão mais abaixo, avenida larga, desaguarão depois, outros afluentes desaguarão além, desaguarão mar. Mar? Tenho 65 anos quando os ventos secam as calhas, quando o sol evapora o rio inteiro. Tenho 80 anos e um coração amarelado e seco, um coração viúvo. Tenho 7 anos e um koala de pelúcia, não sei dormir. Tenho 52 anos, saias embanhadas à mão. Troco os móveis de lugar, driblo o tédio, driblo a rotina esmagadora das semanas. Tenho 17 anos, aprendi substâncias químicas esse verão. Vejo cores na casa de um amigo toda quinta de tarde. Depois transamos, não vamos estudar. Tenho 33 anos e me sinto segura. Contei uma mentira e todo mundo acreditou. Me escondo atrás dela agora. Corto cada ponta do fio, arremato a história inteira, tão bem contada. A história é a verdade possível. Tenho 13 anos e caio todos os dias no buraco negro. Tenho 80 anos e meu rosto congelou no tempo. Congelou 50. Amém. Tenho 93 anos e longas novenas todas as noites. Novenas soníferas somente. Nunca tive fé. Sonho acordada com vulvas brancas, barquinhos de papel dobrado, parecendo vulvas brancas descendo a rua estreita, debaixo da chuva, num mês de abril. Esse é o Vulvas Brancas de Papel.
Muito bem, muito bonito, muito tocante, muito provocador, como disse a Daniela Galdino. Olha só, enquanto você estava lendo, eu estava ouvindo, mas aí eu também estava ligado no chat, porque eu queria retomar rapidamente aqui o chat. Sim. Tem as falas aqui da Gibi Cleide, da Olímpia Patrícia Alves, marcando presença aqui. Lio é multiartista. Eita! Da professora Ângela, sua obra, pelo que escutei no poema apresentado, é uma importante denúncia contra o machismo. Também. Né? Aí eu queria que você nos falasse um pouco sobre como é que você vê essa coisa do machismo, né? Em especial nesse teu lugar de fala e de, né? Por onde tu transita, tal, se possível. A Lenice Lima também diz o seguinte, antes de você... Ela diz, você tocou num ponto que urge reflexão, o tipo de biblioteca que temos, aqui tivemos e aqui queremos ter. Né? Se referindo agora a outra questão, né? Massa, e ela diz, o cenário está muito bonito, Marcela. Obrigado, Lenice. Está bonito mesmo. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa questão do machismo que a professora Ângela trouxe aqui. Existe, Marcelo, de manhã, de tarde e de noite, e quando estamos acordados e quando estamos dormindo, e nos jornais, e na literatura, e nas escolas, e em nossa casa, e em nossa cabeça, e em nossas instituições. Tudo é permeado, se você abrir os olhos e prestar atenção. Está tudo muito permeado, muito alinhavado, historicamente, culturalmente. Principalmente a gente, como Pernambuco, eu acho acentuado. Zona da Mata, sertão, mais ainda. Me diga que isso não é água gelada. Eita! Isso aqui é água da bica. Na quartinha. Esse inveja agora, tá bonito. Existe e nos permeia, nos atravessa e muitas vezes define quem somos e muitas vezes nos tolhe, muitas vezes nos amedronta, mas também pode servir de combustível para as nossas reações, para a nossa voz, para a nossa palavra, para o nosso fazer artístico, para a nossa vida, o jeito como a gente cria o filho, o jeito como a gente, acessa o mundo. Eu sou de uma reação menos direta, porque eu acho que o embate ele tem o seu lugar, ele precisa existir, mas ele não é o meu lugar, não. O meu lugar é de uma reação, como é que eu digo? É mais de entrelinha, é mais de conteúdo do que de panfletário, na verdade. Embora eu também tenha meus momentos, meus momentos balançar bandeiras. Entende? Tá mudo. Olha só, eu tô olhando aqui o chat e aí tem os comentários chegando aqui, né? Eita, que massa. Que aí a Olímpia diz, olha, acho que não tem como uma mulher ler o Das Tripas Coração e não se comover, não ter empatia, não chorar. Né? Que massa. Olha que coisa, né, que fala, né? A Anilina Produções, a Anilina Produções está dizendo, rapaz, que live profissional, tô apaixonado, gente. Rapaz, eu já tô vendo produção humana aí, eu já tô todo sem jeito. Você está ouvindo o elogio de Mary Lemos, fique feliz. Eita, meu Deus do céu, olha só que maravilha. É a empresa dela, porra. Que? Né, Mary? Parece mais do que o Partido Comunista. Debocha não, rapaz, debocha não. Mas tá, pô, tá legal. Tá. Eu tô parecendo uma barraca de fogo, né? Como dizem no nosso interior. Aí, olha só. Mas o povo de Vitória não brinca em serviço, não, menino. Tá pensando o quê? Aí, olha só, gratidão, viu, Anilina, Mary. E aí, cadê mais? Ela tem aqui a Olímpia falando mais alguma coisa aqui, em voz baixa. Eu não compreendi direito aqui. Mas, olha, você falou aí sobre o machismo, essa coisa que nos atravessa, que está na nossa, né, no nosso olhar, na nossa fala, na nossa... Está inscrito no nosso corpo, fomos subjetivados assim,
mas a gente precisa desconstruir, né? E a literatura que você faz, ela serve a essa desconstrução, né? Eu espero que sim, Marcelo. Eu espero que sirva mesmo. Assim, eu não estou sem querer ser, como é que eu digo, agressiva, mas assim, não estou para pedir licença para ninguém não, entendeu? Estou nesse nível, assim, de desconstrução. É muita pedância da minha, eu sou um pouco pedante. Estou para pedir licença para ser ninguém. Estou não, velho. Estou não. Olha, escuta aí, boy. Eu fiquei assim, eu digo, Virgem Maria, eu vi isso numa comissária, eu cheguei a me assustei. Eu sou docinho, eu sou maravilhosa. Olha só. Mas você entende o que eu estou dizendo? É porque às vezes a gente fica numa. Ai, não, fúria. Ai, por que isso? Bicha, faça suas coisas. É o que eu digo para um monte de gente que eu conheço e amo, entendo todas as queixas. Pare de se queixar, velho. A sua reação é a sua resposta. Produza, faça, se coloque. A gente está nesse momento, o momento urge. A gente está precisando dessas vozes. A gente está precisando dessa arte reativa, dessa arte, sei lá, que diz, que vem como uma resposta impossível de segurar, sabe? E que vem, e que você não quer nem saber se tu que eu tô falando não é você. Não quero nem saber se o contexto está para peixe, se o mar está para peixe. Eis aqui, entendeu? Eu acho que o sentimento é mais ou menos esse. Olha, não é você, mas pode ser você, né? Não, cara, que é isso? Não, mas a gente tá nisso mesmo, e eu acho que, de algum modo, a gente precisa se revisitar, a gente precisa se refazer, não é? Total. Olha o barulho da moto. Estão ouvindo? Mas isso eu digo isso com brincando assim, brincando de brabeza. Mas eu digo isso com muita consciência, assim, do que estou falando, assim, sabe? Acho que o momento, ele tá... O nosso momento político, o nosso momento social, a nível de mundo, nós vamos puxar para o micro, vamos falar Brasil, vamos falar Pernambuco, vamos falar Carpina. A gente tem uma situação política aqui desesperadora. Então a gente olha assim, meu Deus, eu vou sair de casa para votar em quem? Eu vou sair de casa, me arriscar a pegar o coronavírus para votar em quem? Qual a proposta de mudança que essa cidade tem? Qual é o lampejo de mudança? Então, eu tenho sentido falta dessas vozes. Cadê essas pessoas? Cadê essas pensadoras? Cadê essas pessoas questionadoras? Cadê as pessoas que enxergam essa entrelinha de machismo na sociedade? Sabe? Tanto na nossa cidade, eu estou falando de política, mas eu nunca nem cogitei me envolver em política na minha vida, porque é um tema que tem nos importunado, né? Tem nos tirado o sono. Até quem nunca foi muito ligado nisso tem se incomodado com o rumo que as coisas têm tomado. Então, eu acho que, enquanto artista, a função da arte seria questionar essa situação, questionar esse momento, e que por mais vozes, sabe? Por mais pessoas escrevendo e dizendo o que pensam do mundo. Sua leitura. Ô, Lio, e falar em dizer o que pensa da leitura do mundo, eu fazendo uma pesquisa sobre você, aí a gente vai retomar rapidinho sobre a questão da música, porque você tem poesias, poemas que foram letras que foram musicadas, né? Eu imagino que pela Joana Terra, não é isso? É a minha principal parceira, Joana Terra. Pronto, tua principal parceira. Você tem outras pessoas que musicaram também seus textos e tal? Mas essa música me despertou muita atenção, que é revolução, mas não é revolução, virar. O nome dela é virar. Isso, virar. E que você é uma parceria sua com Joana Terra, né? Exato. Eu queria que você desse uma palhinha aí, que você lesse alguma coisa aí, falasse pra gente. Eu posso recitar, cantar não, mas eu posso recitar esse poema, que é um poema que eu escrevi quando a gente foi participar de um Sonora, um encontro de mulheres lá na cidade de Goiânia. Eu fiz esse textinho, poeminha de Facebook mesmo na época, acho que nem tinha Instagram. E aí Mary fez, Joana, tu vai ter que musicar isso aqui, tava indo à tarde, ela botou uma música. Aí a gente, já que rolou uma música, vamos cantar lá? Aí eu, eita, vamos. Tem pouquinha gente, aí alguém filmou e botou no YouTube, mas tudo bem também, tudo bem. Gabi, da Pele Preta, botou debaixo do braço, defende lindamente esse poema que virou canção. Porque são dois processos, né? Um processo é você ter o seu poema escrito e algum músico ou musicista pegar e musicar em cima. Esse é um processo, é confortabilíssimo para o poeta. E o outro processo é você escrever com a intenção de ser canção, que é outro processo criativo. Eu acho que, na minha cabeça, é outro rolê, assim, é outro
outro modo de fazer e outra intenção ao fazer. Foi o Bem que aconteceu diferente. com essa música. Foi o que Não, essa aconteceu com música essa é um música. poema que ela musicou. E as nossas Ok. parcerias seguintes são construções concomitantes. Ela tem uma melodia, ela me manda um pedaço. Exato, ok. exatamente. Essa foi bem casual. E o poema diz assim, ó: virá, impávida, pelo ventre, pelos poros, pelos cabelos do sovaco, virá pelas mãos, pela pulsação da pelvis, pelo movimento das asas, virá pelas palavras sussurradas e gritadas, pelas palavras ditas, não ditadas. Virá com a sabedoria e com a coragem que diz, virá pelas unhas, pelas garras, pelo plano e pelo salto, pela beleza, de olhando a outra, olhar para si, a revolução virá. Virá que eu vi. Este é o poema básico. E ela musicou em cima. Eu queria Joana Terra aqui para cantar com você, para poder, né? Rapaz, que ela vai. Eu assisti a live, né? Que ela, da qual ela participou com o Marcelino. Foi linda, chorei tanto. E assim, eu achei tão bonito a maneira como. Assim, é talentosíssima, né? Ela é. Opa! Quem foi que entrou aí? Poxa, como é isso? Como assim? Virá, Eita! pelos ventres, pelos poros, pelos cabelos do sovaco. Virá, virá pelas mãos, pela pulsação da pelvis, pelo movimento das asas. Ai, que lindo! Virá pelas palavras sussurradas e gritadas, pelas palavras ditas, não ditadas. Virá com a sabedoria, com a coragem que diz. Virá pelas unhas, pelas garras, pelo plano e pelo salto, pela beleza. De olhando a outro, olhar pra si, a revolução virá que eu vi. Virá, Que massa! Pô, pode fazer isso não, velho. Eu tô morrendo de saudade dela. Meu Deus. Olha só, senhoras e senhores, Joana Terra aí, diretamente da Bahia. Eita, caraca! Né? Ela que é da cidade de Estiva, Barra da Estiva, sudoeste baiano, né? E aí, Joana, fala um pouco sobre essas parcerias aí, sobre como é essa interlocução aí com o Lio. E Lio aí, agora o momento é de vocês. Se for o caso, já até sai aí a live de vocês agora. Caralho! Primeiro eu quero dizer que é uma honra imensa ser amiga de Lio e poder receber essa energia bonita que ela tem, essa potência criativa, poder fazer coisas com ela, poder conversar, trocar experiências, angústias. É uma alegria sem fim ter você na minha vida, Lio. Você é uma pessoa muito especial, uma pessoa rara mesmo, assim, que veio para ensinar a gente sobre muitas coisas. E eu amo muito você, estou com muita saudade. Também. E as nossas parcerias é muito fluido, a gente tem uma conexão muito interessante, muito intensa. Às vezes eu começo alguma melodia e mando para Lio, e ela faz uma letra que traz imagens de coisas que eu estou vivendo que eu nem cheguei a dividir com ela. Parece que ela está vendo o ambiente em que eu estou, assim, imagens muito claras. Então, É babado.
É babado essa coisa. E a gente tem várias músicas já, às vezes ela me manda um texto e eu faço uma melodia, já vem assim, parece que já veio formatada, assim, que a métrica que ela traz das palavras já tem uma melodia subentendida ali. E às vezes acontece também de eu mandar para ela uma melodia e ela propõe uma letra, e a gente faz algo assim e ela manda outras coisas com uma forma diferente, aí a música já vai para um outro clima. É muito fluido, assim, é muito especial a parceria que eu tenho com o Lil. Acho ela fantástica, maravilhosa. E é uma Eu me cagando aqui. Eu queria dizer que é um dos momentos mais emocionantes, sabe? Essas 17 edições do Conversa com o Escritor. Então, assim, ter a presença aqui de Joana, essa música bonita, né? Potente, esse jeito aí, né? Do violão e tal, e assim, essa coisa única, né? Essa precisão no tom e tal. Então, nós temos, vocês têm outras parcerias, né? Eu consultei, tá? Eu pesquisei. E Joana acabou também de dizer aí. Então, assim, será que a gente pode ouvir outras Por favor, canções aí? Escolhe, Lil, o que é que você quer? Toca, vai! Tô gostando tanto dela. Que massa! As brasas e se perder nas veredas da cidade, com as palavras querendo sair, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre a lâmina e vai se encontrar nas vertigens, vomitar o ranço dos dias na mesma hora em que vai seguir andando sobre os cacos e comer poeira aos bocados, contando os graus do mormaço, ao mesmo tempo em que vai seguir andando sobre as águas e adivinhar enxurradas, derreter o gesso do peito, no mesmo tempo em que vai ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca ser, o que encontra não que procura ser, os pés e a rua estrela, pra fora ser o que não sabe ainda ser, o que adivinha e busca ser, o que encontra não que procura ser, o peito aberto ser, o braço armado de si. Linda. Porra, tu nem me fala, né, velho? Que ia entrar. É surpresa, né, Joana? Olha, Deu nervoso. Que bom que você gostou. Amei. Tô mais de saudade, amiga. Tá lindo o seu cabelo, amei. Tá muito linda. Cantei sábado. Arrasou. Nós temos aí, sei lá, tem uma outra cançãozinha, eu tô abusando, não tô, Joana? Não, imagina. Tem uma outra aí, tem Moça, Cíclica, O Amor nos Tempos, mas tem mais, né? Tem outras parcerias, né? Tem Aceita o Vento, tem Fale de Amor, tem
10. Tem umas 10, né, Jô? Você não lembra assim pelo nome, não. Tem um monte. Vai entrar para a história do cancioneiro brasileiro. Inferno. Não tem a dúvida. Inferno. Inferno. Essa? Uma boa pedida. Sei lá, então pode ser. É? Pode ser, não me lembrei dela, mas pode ser, claro. Adoro. Para te incomodar, ao diabo com tua piscina. Eu já não quero caber nesse metro quadrado de dor. Para te impressionar, ao diabo com tua cortina. Quero janelas abertas pra que toda a luz possa entrar. Para te incomodar, ao diabo com tua rotina. Tá tudo posto na mesa e a mesa é vazia. Eu acho tudo errado. Norma, forma, obrigação. Vício, ócio, o jeito descarado de impor opinião. Essa casa, essa selva, essa forma tosca de viver. Fico preso em gasgo e nunca sei como dizer. Como dizer? Eita! Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, eu quero ratificar aqui minha gratidão, né? Ô, Meu Marcelo. agradecimento a você, Lil. Obrigada, Né, eu que pela agradeço. presença. Caramba! A Joana, né, pela generosidade do atendimento, Ai. assim, uma coisa que eu sinceramente, muita gratidão mesmo, né, de você ter se Oxe. disponibilizado para fazer essa surpresa aqui para a Lil e esse momento especialíssimo para a gente, né, e poder compartilhar a tua música, e que você fale um pouco, diz aí o teu Instagram, fala um pouco aí de onde é que as pessoas podem encontrar a Joana Terra, um pouquinho aí. Vocês encontram meu trabalho em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Tidal, etc. E vocês podem acompanhar também, porque sempre coloco vídeos novos, as músicas mais recentes, no Instagram, que é joana.terra. Super fácil de achar. E é isso. Acho que Siga esta garota. Yes. Pois é, siga, né? É isso mesmo, Lil. E você, Lil, faça aí essas considerações. Eu, por mim, eu ficaria mais tempo aqui, mas não sei a disponibilidade de vocês aí, nem a da Joana. Menino, eu vou falar mais o quê? Depois que Samuel cantou. Não vou falar não, Marcelo. É isso aí. É isso aí que você tá vendo. É isso aí que você tá vendo. A gente Nossa. fica muito emocionado, né? Porque, de fato... Eu fiquei. É massa encontrar esses pares, né? Esses parceiros, assim, de vida, para dizer, sim, isso mesmo, está certo, continue. Às vezes é tudo que a gente precisa ouvir, né? É isso mesmo, você está certa, continue. E é um presente ter essas pessoas na minha vida, como o Jô, como essa galera que está sempre apoiando o meu trabalho nas redes ou na vida real, assim. Sou grata, sou muito grata, muito mesmo. E a gente poder, né, possibilitar isso para os estudantes, né, da escola pública, porque colocar esse material disponível para que as pessoas assistam em um outro momento, se não puderam fazê-lo agora. Então, massa. Assim, acho que isso é de uma entrega, sabe, que, assim, não tenho como pagar, viu, Joana? Não tenho como pagar, Lil. Então,
O que eu posso dizer é, como disse Vinícius de Moraes, eu estou aqui com a mão estendida para a amizade. Oh, Então, muita gratidão. gratidão também. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se tem mais alguma coisa aqui que a gente poderia explorar. Não, é basicamente isso. Deixa eu ir lá no chat, porque eu acho que tem algumas participações ainda, e a gente retoma. E se houver uma possibilidade aí de a gente encerrar com uma canção, para a gente finalizar, vou ficar muito feliz. Eu tô vendo que a tua imagem, para mim, pelo menos para mim aqui, não sei se para a Joana, está congelada. Mas a tua voz está tranquilo, mas a tua imagem está congelada. Mas eu estou me movimentando que só aqui. Deve ter congelado bem feio, né? Geralmente ele congela com a cara de sapo, assim, com a boca aberta. Não. E Joana, mas Joana está aqui, tranquilo. Joana está aqui. Deixa eu ir aqui no chat. Vai. Diz o seguinte, a Nelina, né? Tua irmã diz isso, ha. Aí, tá se gravando, ó. Maria Auxiliadora, gratidão. Rubem Emília, que momento lindo. Joyce Souza, gratidão por esse momento, amei a live. Olímpia Patrícia, declama Fortaleza, Lio. Rejane Pascoal. Linda virá. Rejane Pascoal dizendo aqui. Olímpia Patrícia diz, Joana, e Renata Santana, Lio, amo aquele seu poema sobre uma mulher que atravessa um estacionamento. Teria ele para ler pra gente? Ó, Lio esqueceu. Não tenho, não. Pior que foi mesmo, esqueci no trabalho. Eu estava aqui me lascando todinha para ler o conto. Essa do estacionamento. Eu não sei. Aí temos aqui também a Maria Auxiliadora, show de bola. Gibi Cleide dizendo belíssimo. A Olímpia acrescenta o violão potente da Joana Terra. E a Gibi Cleide, canção linda. Então, que massa. Então é isso. Vamos lá, né? Joana é a dona da cena. Olha, Joana. Deixa ela na casa de novo, que eu tô com saudade. Quando a gente se encontrar, vai fazer uma farra de violão. Sem precedentes na história da humanidade. Eu disse que tem uma derradeira. Relaxa, Joana. Eu tô vendo que tu tá vendo as barras verticais agora, né? Agora, deixa pra lá. Ah, não, porque tu tá no dispositivo, no celular. Vê. Você escolhe aí. Eu disse saideira, mas, bom, você que sabe aí. Eu abusar. Saideira, nós vamos explorar a moça. Diga ali o que é que você quer. Disse, achou, sei lá. Faz o quê? Tu que escolhe, eu já escolhi a outra. Sabia? Sigo acendendo fogueiras, cruzando fronteiras com minha canção. Sopro na rosa dos ventos, no pulso, na pausa e na respiração. Simplificar, mistificar, calar, solar, cósmica, quântica, invento mundos inteiros, sou cria da terra, sou força sutil. Abro um caminho nas águas, sou crista de onda, sou leito de simplificar, mistificar, mandala.
Ai, que linda. Muito bom, Obrigada, muito bom. João. Valeu. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer àqueles que estão nos acompanhando, aquelas que estão nos acompanhando, que próxima semana a gente vai receber aqui a escritora André Del Fuego, né, que vai nos dar também a honra, né, da sua literatura, da sua fala potente. E é isso. Encerrar, né, esse momento aqui com um pesar muito grande, porque a ideia era prolongar, mas aí é como disse Lio, não vamos abusar da moça. E de você também, Lio, que está aí, né, há algum tempo. Então vamos lá. Gratidão, e é isso. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Tchau, Joana. Tchau, tchau. Tchau.